Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E por isso nós estamos aqui nesse espaço que é grande, gente. Ó, na televisão ainda fica maior ainda, né? Aqui é muito confortável, é um privilégio poder estar aqui com convidados, sempre trazendo um bom bate-papo enriquecedor que abençoa mesmo nosso coração, receitas, artesanatos, é tudo isso que você pode ter aqui no Espaço Feminino. E eu tenho certeza que quando a coisa é boa, a gente quer compartilhar. Por isso eu te peço, compartilha com os teus amigos, compartilha com as tuas amigas e leva também algo que tem aqui nesse fruto tão gostoso que nasce todas as tardes no nosso coração, para todos os teus amigos. Quero te convidar a compartilhar através do nosso canal no YouTube. Lá todos os nossos programas, eles são linkados em íntegra. Você pode ver o programa inteirinho ali. Os outros programas também aqui da nossa casa. E também você entra lá no Face, você entra lá no nosso site. E ali você pode usar desses meios para compartilhar essa novidade aí, para abençoar a sua vida. Também quero te convidar a ser o semeador da Boas Novas. Você tem duas formas para ser semeador aqui da Boas Novas. Uma é orando, sem dúvida nenhuma. Todas as vezes que nós fazemos uma oração, nós estamos plantando uma semente de fé. Então, eu peço para que você também ore. Ore pela minha vida, ore pela vida da Boas Novas, que são, não é simplesmente uma rede de televisão. A gente fala assim, não é uma rede de televisão. Não, são pessoas profissionais, técnicos, muita gente sonhando em levar uma palavra de Deus, de salvação, de cura, de alegria, de amor para a tua vida. Então, ore pelas nossas famílias, pelas nossas casas e por todo esse exército que anuncia Boas Novas, que está aí espalhado pelo Brasil, semeando também. E aí você também pode se tornar esse semeador também. Como? Entre em contato com a gente e saiba mais. Às vezes, R$1, aquilo que você às vezes deixa lá, uma moedinha solta, faz toda a diferença, né? Então, conto também com a sua contribuição. Deus te abençoe. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. É um desafio. Aprendendo a lidar com as pessoas difíceis. Normalmente, as pessoas difíceis a gente quer sair de perto, né? Mas será que é isso que Deus fala pra gente? Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. O que Deus quer é que nós aprendemos a lidar com as nossas diferenças. E é nesse bate-papo aqui a gente vai aprender a lidar um pouquinho com isso. Quero te apresentar os nossos convidados. A Cláudia Mello, psicóloga, obrigada pela tua presença. Prazer, obrigada pelo convite. Deus te abençoe. Né? Mais ou menos aí, assim, né? Que a gente fica assim, aquela pessoa não bato com ela. Deixa ela pra lá, eu fico pra cá, né? Não é meio assim? Isso é muito comum acontecer, né? A gente não quer ter muito contato com aquela pessoa que não nos agrada. É mais fácil lidar desse jeito, né? É mais fácil a gente se afastar. Verdade, mas a gente vai bater um papo. Sim. Como lidar com isso, para não fazer isso, né? O Alexandre Prado também vai nos ajudar aqui nesse bate-papo para a gente enfrentar esse desafio. Que ele é coach, especialista em desenvolvimento humano. Tem muita bagagem aí para contar para a gente. É verdade, é um prazer estar de volta com vocês. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. É realmente um tema desafiador, né? Porque as pessoas, cada um de nós tem o seu ponto cego e, eventualmente, de acordo com as circunstâncias, a gente tem uma dificuldade para lidar. É sempre mais fácil evitar o contato com a pessoa difícil. Mas se nós formos fazer isso, a gente não vai se relacionar com ninguém. Então, é bom, é interessante. Nem com nós mesmos. Muitas vezes com nós mesmos, você tem razão. Nós também somos difíceis. Sempre temos algum ponto, né? Então, o bacana é a gente conseguir identificar como lidar com essas pessoas. Legal. Vamos ter no louvor É Juan que chama? Juan, né? Que a gente lê Juan. Mas não é Juan, é Juan. Juan, isso.
Raposo. Obrigada pela tua presença, Juan. Eu que agradeço. Estou muito feliz, é um prazer, uma alegria estar aqui com pessoas especiais para compartilhar de um momento especial. Muito Fala obrigado. um pouquinho do teu trabalho, como é que Então, na verdade, esse CD a gente lançou em outubro. É um CD que tem por tema Conquista. E, de fato, ele foi uma conquista para a minha vida. Foi um processo de 4 anos quase, gravando, trabalhando. E hoje nós concluímos e conseguimos essa conquista. Nesse CD a gente tem um trabalho aí, a gente contou com o trabalho de Cleide Jane, Jane Magalhães. Tem um pessoal que ajudou nas composições, o Renato César, Flávio Cris. Eles compõem para alguns cantores da MK. Tem o Daniel Carvalho, que é conhecido como Scooby, também autor dessa canção Conquista, que dá título ao CD. E a gente está aqui nessa tarde para a gente compartilhar dessas canções, desse CD maravilhoso. E acho que a música também é um ótimo instrumento, né, para a gente se relacionar bem. Parece que quando a gente está cantando, a gente não vê muitas diferenças, a gente simplesmente vive a alegria, né, do momento. Exatamente. A canção tem esse poder de trazer emoção. Pacifica. E acalmar o nosso coração, né? A música tem esse poder, de fato. Obrigada pela tua presença, viu? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir ele cantando, então no final desse bloco a gente vai ouvir ele cantar. Vamos dar uma pincelada nessa nossa questão de hoje. Como é que a gente identifica que a pessoa é tão diferente assim da gente? Pessoas difíceis. Quais são as maiores dificuldades que a gente encontra no outro? A dificuldade é de você se aproximar dessa pessoa, né? Porque quando a pessoa ela leva um rótulo que é uma pessoa difícil, isso se espalha. É muito No assim. vento. As pessoas espalham dizendo aquela pessoa ali é muito complicada, aquela pessoa é muito difícil. E naturalmente, né, as pessoas se afastam delas antes de se aproximar, de conhecer. Será que é tão difícil assim mesmo? Será que esse rótulo não colocar em um momento difícil da vida dessa pessoa? Estava passando por uma depressão, enfim, um luto, algum processo difícil, e aquela pessoa ficou um pouco mais diferente e em algum momento alguém a conheceu e colocou esse rótulo e esse rótulo se espalhou no meio da comunidade dela, vamos dizer assim. Mas entendemos que o rótulo não significa nada, né? Estamos o tempo todo variando, triste, alegre, melancólicos, raiva. É natural, as emoções estão ali, não é? Então, quando eu me aproximo dessa pessoa que já tem um rótulo, eu preciso ir devagar. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, na escola, né? Onde tem ali um grupo realmente já formado. Sim. Ou então até dentro da família. Bom, a gente vai falar sobre isso hoje. Você ficou interessado? Fica aqui com a gente. Mas enquanto isso, quero convidar o Juan para vir para cá, para esse espaço aqui, e adorar o Senhor com a música Razão da Minha Inspiração. Diante de ti, Senhor, eu vim me humilhar e de joelhos declarar: Tu és meu Deus, Tu és meu Deus. Se a minha voz falhar, meu coração vai te dizer: te amo. Tu és a razão da minha inspiração pra te adorar. Senhor, eu dependo de ti, não sou nada sem ti, tu és tudo pra mim. Eu sou tão pequeno, Senhor, mas o teu grande amor cabe dentro
Você é uma pessoa difícil? Será? Tem aquelas pessoas que são mais mansas, mais tranquilas, que vai, né? Aquela boa gente que lida, que todo mundo lida muito bem. Mas tem pessoas que são mais complicadinhas, né, de lidar. E esse é o desafio. Como é que a gente lida com essas pessoas, gente? Me diz, Alexandre, como é que é? Qual é a direção? Primeiro a gente tem que entender o que a gente chama de pessoa difícil, né? É difícil para quem? É para você ou é para todo mundo, né? Mas a gente pode começar entendendo que existem alguns rótulos, né? Alguns tipos de pessoas que a gente chama de pessoas difíceis. Então podem ser pessoas que são mais caladas. A gente chama de moita, né? Aquele que você não sabe ler. Você não sabe se a pessoa, o que ela está pensando. Se ela está com raiva de você ou se ela está feliz com uma situação. Então é uma pessoa difícil de lidar, porque você não consegue bem conviver, porque ela se guarda, né? E como lidar com essa pessoa? Então, isso é interessante saber. Tem aquele outro tipo de pessoa que é o estrela. Ele acha que ele chega e as pessoas estão ali para servi-lo. É uma pessoa difícil, né? No ambiente profissional, no ambiente pessoal. É complicado, né? E o sabichão? Sabe tudo. Aquele que sabe tudo, né? É complicado lidar com essa pessoa. Numa conversa social é difícil lidar com essa pessoa. Porque por mais que você argumente e coloque aspectos, ela sabe de tudo, né? Então existem vários tipos de pessoas difíceis e para cada uma delas tem uma forma de lidar. Tem aquelas pessoas que gostam de irritar o outro também, né? Tem pessoas, muito brincalhonas, tem. Que a pessoa fica assim, até numa saia justa. Tem aquela pessoa que, por um lado, pode parecer interessante, que é o engraçadinho, né? Aquela pessoa que é engraçadinha, ela faz piada com tudo. Tá num velório, ela faz piada. Tem hora. Não tem hora, ela perde, né? Quer dizer, por um lado é bacana porque ela leva na esportiva, mas perde o tom, né? Então é a pessoa que tenta ser engraçadinho com tudo. Então é complicado lidar com uma pessoa assim também o tempo todo, né? Porque, como a Cláudia comentou, durante o dia nós temos alterações. Isso é normal. Às vezes a gente está mais assim, mais assado, mais introspectivo, mais alegre, mais comunicativo, às vezes mais introspectivo. Mas essas pessoas têm uma constante, né, nesse comportamento. Entendi. Então essa pessoa difícil é aquela que tem uma característica que sempre... Que se destaca. Ali, sempre está ali, né? Que não sabe o tempo... Né? Ela é calada há muito tempo, ela é o sabichão o tempo todo. Não tem sensibilidade para as mudanças. Exatamente. Então, essas pessoas se tornam difíceis no convívio. Porque, mais uma vez, o que eu perguntei antes, difícil para quem? Então, as pessoas têm que saber se adaptar nas relações. Daquelas pessoas críticas. Também. Tudo, né? É o negativista. Luana, aquela pessoa que quando você fala alguma coisa, ela vê o lado negativo sempre. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Essas pessoas, por um lado, elas têm um valor, né? Porque é uma pessoa crítica que pode identificar um possível problema. Alerta. Mas quando a gente chama da pessoa negativa, é a pessoa que é negativa sempre, por mais positivo que seja o contexto. Nossa, o dia está lindo, olha que sol bonito. Mas pode chover. O dia pode piorar. Ela vê sempre o copo meio vazio, ao invés de ver o copo meio cheio. Então, essa é uma pessoa que a gente tem dificuldade, normalmente, de lidar, né? Então, como lidar com esse tipo de pessoa? A comunicação é uma solução? Sim. Para isso. Eu vou perguntar aqui pro Juan. Juan, tu já teve que lidar com pessoas difíceis? Acho que todos nós, né? Acho que todo dia... todo o tempo, mas dentro de tudo isso que eles colocaram aqui, eu acho que para você lidar com pessoas difíceis, às vezes você não precisa nem falar muito. Acho que as suas atitudes têm que chamar a atenção dessa pessoa. É claro que eu também tenho, algumas pessoas vão olhar para mim e vão me achar uma pessoa difícil, né? Mas como eu enxergo dificuldade em algumas pessoas, as pessoas vão enxergar em mim. Mas eu creio assim que o meu testemunho pode contribuir mais do que as minhas palavras, mais do que no debate com a pessoa, um debate direto. Pode inflamar, pode causar um mal-estar, enfim. Então eu creio que o meu testemunho, o modo que eu vivo a minha vida pode influenciar e contribuir de alguma forma para essa pessoa. É o meu modo de pensar. De repente, ajudaria mais do que as minhas palavras. Mas como a gente lida com essas pessoas? Que esse é o nosso desafio, gente.
Como fazer quando a pessoa é irredutível? Ela acha que ela está certa. Depende do tipo de pessoa, né? Depende desse Nessas tipo, características que tu passou. Por exemplo, imagina a pessoa, o puxa-saco. Sabe o puxa-saco? É chato isso, né? Você tá vendo que a coisa tá ruim e a pessoa tá dizendo que tá maravilhoso. Então, é levar a fatos objetivos. Não constrói ninguém, né? Uma pessoa que só fala Exato. coisas boas para ti. Mesmo quando não tá, deveria dar uma dica, dizer. Ela Exato, sente não tá que contribuindo. podia... Aquilo podia ser melhor, mas ela não fala O para não puxa-saco magoar. você lida com fatos, né? A pessoa que é mais negativa, você procura lidar mostrando um lado positivo. Um caminho. A pessoa que é mais, que é o sabichão, conversávamos antes, né, Cláudia? A pessoa que é mais o que lida como o sabichão, que se comporta como o sabe tudo, é não combater, não conflitar, mas usar lógica com essa pessoa. Você conhece tudo? Aí mostra que ela pode escorregar, que ela não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Então, não entrar em conflito com Até essas quem pessoas. sabe muito não sabe de nada, né? Quanto mais sabemos, achamos que sabemos, não sabemos nada, né? É isso. E quando o problema não está no outro? Quando está em si? Como é que a gente consegue despertar e ver, poxa, fui chata, fui difícil? Isso quando você tem uma percepção, isso quando você se conhece, né? E Alguém te aponta, diz assim, nossa, está muito chato isso que tu fizeste, isso que tu falaste, olha, foi difícil de dar aquela hora que tu fizeste aquilo. E aí, como é que a gente tem que lidar com essa emoção, com esse julgamento? é tentar olhar para essa situação e não trazer isso para o lado pessoal, né? Entender que a pessoa está, de alguma forma, te alertando para que você se torne melhor como pessoa. Ter paciência para ouvir o outro. Toda pessoa reconhece que ela errou? Por mais que não admita, ela reconhece? Alguns reconhecem. É claro que quando esses pacientes, né, porque como psicóloga, esses pacientes chegam no consultório. Muitas pessoas devem chegar, né, no seu consultório e dizer assim, Sim. olha, eu estou com dificuldade de lidar com as minhas amigas porque eles são isso, aquilo. Não, e às vezes elas não falam que as pessoas estão tendo dificuldade. Você já vai percebendo que as relações delas são difíceis. Ela não consegue romper, ou ela não consegue se manter dentro de uma relação, dentro de uma amizade. Então, tem uma visão boa? E uma visão muito distorcida daquela relação. E quando você começa a se aprofundar, né, no processo terapêutico, você entende que ali existe uma pessoa muito adoecida. Você olha para a história dela. Então, tem uma história ali que em algum momento fechou. E aí a pessoa vai para a vida, né, acreditando que ali a melhor forma de se proteger ou é sendo fria, ou é sendo brincalhona, ou é sendo muito grossa, ou pessimista. Existe uma história ali. Eu sempre olho para esse sujeito, vamos dizer assim, como uma pessoa adoecida. E eu preciso ter amor por ele, a princípio, né, para conseguir tirá-lo daquele lugar, sinalizando alguns pontos com muito cuidado, porque imagina uma pessoa doente, você não tem que ter cuidado para mexer? Muito cuidado. Mas você precisa mexer nessa ferida e tratar, medicar e tirar dali. E ter um cuidado também, porque às vezes existe ali uma pessoa com uma patologia, que não vai depender que você faça um processo, talvez vai precisar de uma medicação, sim, para poder conter aquele paciente muito impulsivo, agressivo, um borderline, por exemplo, um bipolar. Então a gente tem que ter um olhar muito mais aprofundado. Me explica isso que tu falou, dessas características, essas duas, como é? Bipolar, eu entendi agora o outro. Bipolar, borderline. Borderline. Que é uma personalidade borderline. É um tipo de personalidade que é uma das mais difíceis para você fechar um diagnóstico. Porque às vezes você fica assim, 2 anos com a paciente, 1 ano e pouco com a paciente para você conseguir fechar esse diagnóstico, porque ela varia entre depressão, euforia, bipolaridade, agressividade, enfim. É uma mistura de tudo. Mistura de tudo. Uma pessoa super, hiper sensível. Ela se mutila, ela tem pensamentos suicida, ela exige muito do outro afeto e atenção e ela sofre.
E geralmente o público feminino, o índice é muito mais alto, né? Nas mulheres. E é um sofrimento muito grande. E você disse, geralmente tem um diagnóstico de algo que aconteceu no passado, que foi nutrido ou não foi bem entendido e por isso... Existe a personalidade, a pessoa já nasce com essa personalidade. Em algum momento ela vai aflorar, né? Após a adolescência, alguns na fase adulta. E não tem algo assim, olha, aconteceu essa situação para ela se tornar borderline, ela já é. E o bipolar? O bipolar é um desafio. Né? Muita gente fala assim, eu sou bipolar. Tem hora que eu estou feliz, mas esse diagnóstico simples, leve ou é algo mais sério? É algo muito sério. O senso comum tem essa mania de falar, você é bipolar, fulano surtou. Né? Eu que trabalho no hospital, eu sei o que é surto. A pessoa chega lá contida, né? Tem que estar contida, porque senão ela quebra o hospital inteiro. E o bipolar, ele precisa passar por duas fases, euforia e depressão. Ela precisa estar um tempo específico de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano em depressão, de 6 a 1 ano em euforia. Então, não existe essa pessoa que oscila as emoções. A pessoa pode oscilar. Uma hora está feliz. Que é normal, né? É diferente. Em graus. Sim. Agora, a bipolaridade precisa de medicação. Mais profundo, muito mais profundo, e precisa dessas duas características, depressão e euforia. Quero morrer em outro momento, eu quero fazer tudo na minha vida. Porém, são patologias que a gente falou, Sim. né? Que, na verdade, realmente tem que ser tratada, cuidada. Sim. Sai um pouquinho dessa questão que a gente está falando da pessoa difícil por natureza, eu acho que não está doente, né? Propriamente. Algumas não foram diagnosticadas. Vivem em sociedade, né? Como leva o rótulo da pessoa difícil, só que ela nunca buscou tratamento. Ela vive ali, vai vivendo, né? Ela vai existindo. E acredita que, não, eu sou assim mesmo e ponto. Só se você for estudar aquela pessoa, você entende que existe algo muito mais importante. A gente precisa ter um olhar muito mais afetuoso para aquele homem, ou para aquela mulher, ou aquela criança. Tem crianças que já demonstram muitas dificuldades. Né? E, Alexandre, como é que tu lida com essa situação? Quando a pessoa ela chega contigo, se apresenta de uma situação e aí quer um caminho, como coach? Como coach, no desenvolvimento de pessoas, o que eu faço como a Cláudia comentou bem, eu vejo um ser humano ali. Eu não estou vendo ali as mazelas dele, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Mas no meu papel de coach, e o coaching não é terapia, mas é um processo terapêutico, né, no sentido que a gente ajuda o indivíduo a se tornar uma pessoa melhor e eventualmente curando alguma questão, né, alguma crenças limitantes. O que a gente faz no coaching... São os paradigmas, né? Exatamente. Então, a primeira leitura que eu tenho que fazer é entender aquele indivíduo na íntegra, ele como indivíduo sistêmico, como indivíduo que tem os seus pontos positivos, que trazem retornos positivos na sua vida, mas também tem aqueles pontos que trazem resultados ruins na vida dele. É isso que a gente está falando. É isso que a gente vai identificar, né? Então a gente tem que identificar e principalmente no coach a gente busca fazer com que a pessoa aponte aonde que não está obtendo resultados bons, né? Então ela fala assim, eu tenho problema de relacionamento. Ok, que tipo de relacionamento? Que tipo de problema você costuma ver? Que padrão que você tem? Eu às vezes me estouro, eu tenho problema de paciência, eu sou intolerante. Então a gente pode vir a trabalhar a questão da tolerância. Então no coaching o que a gente faz é trabalhar comportamentos. E não são raras as vezes onde a pessoa vai para o coaching e a partir dessa primeira leitura eu interrompo o processo de coaching e direciono para um especialista, para um psicólogo, para um psiquiatra, para um psicanalista, porque coaching é uma coisa, psicologia, psicanálise, terapia você não outra. Consegue receitar um medicamento. São funções diferentes, são funções diferentes. Então, já aconteceu, por exemplo, um caso... É muito mais profissional. Com certeza. Eu tenho um caso... Não que o terapeuta não seja. Não estou falando no sentido da área profissional. São fundamentos específicos, não né? esse pessoal. Exato. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um cliente, foi meu cliente, onde ele queria fazer o coaching. Então, nós começamos a fazer o processo, identificar, fazer o diagnóstico que ele precisava buscar para se desenvolver, para ter um resultado melhor na vida dele.
e simplesmente, de um encontro para outro, ele não conseguiu realizar as tarefas dele, o que havia sido designado. E aí, através de recursos específicos, eu consegui identificar que ele tinha uma capacidade de focar o foco extremamente baixa. Falei, olha, interessante isso. Tipo o imperativo, né? Na verdade, aí a olha criança, só, quando é aí imperativa, ela déficit de não atenção. déficit a partir de uma evidência que ele não conseguia realizar tarefas e não conseguia ficar concentrado, eu, através de um mecanismo próprio, identifiquei que ele tinha TDAH, déficit de atenção. Eu falei, olha, então, para que a gente continue o nosso processo, porque é algo determinante que afeta o processo em si, você precisa tratar dessa síndrome, dessa questão, dessa patologia com um profissional adequado. Ah, não, na verdade eu já estou me tratando. A questão é que ele não vinha tomando a medicação. Isso tem muita resistência. Tem muita resistência. Então, esse foi um exemplo, mas há outros vários, né? Alguns a gente consegue, durante o processo de coaching, resolver, Quebrar, porque né, não é a gente não vai resolver o passado, mas a gente vai lidar o daqui para frente, o desenvolver um comportamento daqui, hoje, aqui e agora, para frente, não para trás, a gente consegue. E é aí que é o bacana, porque quando a gente identifica qual é o padrão, qual é o problema, aonde que ele vai desenvolver um comportamento positivo que vai trazer um retorno bom para a vida dele, aí a pessoa sai modificada. Aí que é o grande... O que eu acho muito bacana é que ele pede, né, o coach é como se fosse assim, ele pede para alguém falar para ele como ele tem que mudar. Mas na vida, no dia a dia, entre as amizades, família e amigos de profissão, você não quer, né, que eu diga, olha, esse é o caminho. É difícil querer escutar muito o conselho, né? Você precisa mudar isso. Porque a pessoa não está preparada, né? Quando ela vai buscar um pronto profissional, para ser modificado. Ela vai pronta para esse confronto, né? A gente costuma dizer que o processo de mudança, né, assim como o ovo, o pintinho que nasce no ovinho, né, ele sobe de dentro para fora. O que na terapia, o que no coaching se faz é dar a chave para a pessoa, para caso ela queira, caso ela decida, ela vai abrir por dentro. O profissional que está aqui fora, que está lá fora, vai ajudar nesse processo, vai ser um facilitador. Agora, se a pessoa não quiser, não vai. A decisão. Não vai. A decisão é dela, a vida é dela, né? Acho que a grande chave para esse processo de aceitar comentários e buscar é autoconhecimento. É a pessoa entender que ela não é perfeita como ninguém é, entender que ela pode vir a ser uma pessoa melhor caso ela queira e buscar esse autoconhecimento. Buscar entender aonde que pode fazer um ajuste, às vezes fino, às vezes nem tanto, para se tornar uma pessoa melhor e ter resultados melhores na vida dela. Agora, a gente sabe que cada uma dessas situações, característica da pessoa que é difícil, ela está plantando, ela vai semear e ela vai colher certamente o que ela plantou. E a gente vê, como a gente começou até falando, né? É correto se afastar de uma pessoa assim? Como é que vocês veem essa situação de uma pessoa difícil de lidar e esses relacionamentos que estão ao redor dela? O correto é se aproximar, né? O correto é se aproximar e aí que a gente começa a praticar o amor. Isso. Porque o amor, esse sentimento que vai fazer toda a diferença no meu relacionamento com você ou com qualquer outra pessoa. Né? Respeitar o tempo daquela pessoa, como ela se move. Cada um tem um jeito, cada um tem uma característica, tem uma personalidade e eu preciso respeitar. Mesmo, essa pessoa é muito difícil, tá? Quanto tempo eu gasto com essa pessoa, né? Quanto tempo eu gasto com essa pessoa? O que eu quero nesse relacionamento? É algo superficial? Eu preciso conviver, né? Se você precisa conviver, você não pode se afastar. Não, eu preciso aprender a lidar com ela. Aprender a lidar com ela também é me tratar. Minha paciência, também a minha impulsividade, a minha forma de também querer controlar. Virtudes, exato, a minha forma também de querer controlar o outro, de colocar o outro do meu jeitinho. Então, assim, respeito. Eu acredito que em qualquer relação é a chave para que tudo dê certo. Porque eu vou respeitar como você vai caminhar. E nesse processo, eu sempre falo com uma amiga que é no caminho que a gente se trata. É no caminho que essa relação vai se fortalecendo. Porque, a princípio, essa pessoa pode ser muito difícil para mim. Mas se logo eu afasto,
não quero mais, eu vou perder a oportunidade de conhecer talvez uma pessoa maravilhosa. Pode te ensinar também muito. Nossa, né? então é no caminho mesmo que a gente troca muita coisa. Né? Eu achei interessante que excelente que você colocou, mas o Alexandre, pegando o gancho no que ele disse, ele falou assim, eu pergunto para a pessoa quem ela é, como ela lida com as situações. Eu acho muito interessante quando você lida com uma pessoa difícil, é entender por que ela é assim, né? Quando a gente tem um quadro dela, ela é assim por causa daquele trauma, ela é assim porque ela não teve aquilo, ela é assim. Você começa a lidar com mais compaixão. Isso aí. Né? E aí vem aflorar esse amor. Diz assim, poxa, eu não tive esse problema que ela tem porque eu tive a base que me construiu. Aquela pessoa não teve a base, então eu posso dar um pouquinho do que eu tenho para ela, né? Isso é virtude. Isso é virtude. Muito. Esse é o caminho, então, de lidar com essas, como a gente está falando aqui, né? A princípio, com as pessoas difíceis? A princípio, sim. Primeiro, eu penso que você também se respeitar. Se você acreditar que, nossa, vai ser muito difícil, eu vou me machucar muito nessa relação, tem a questão do autossacrifício. Sacrifício todo mundo faz. Agora, o autossacrifício é quando eu faço aquilo que eu não tenho condições de fazer. Aí eu sempre falo, no autossacrifício, agarradinho a ele ali, vem o merecimento. Se eu me submeto muito a essa relação, naturalmente eu vou nutrir esse sentimento de merecimento. Eu mereço. Uma troca. Sim. O sacrifício não, agora o autossacrifício sim. Então também preciso me respeitar. Não dou conta dessa relação? Então calma aí, eu preciso também desse tempo, eu também preciso me cuidar. É ter esse cuidado também com você. Entendi, perfeito. Bom, estamos falando hoje, aprendendo a lidar com pessoas difíceis. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. A gente falou aqui sobre algumas características de pessoas difíceis, aquela pessoa que acha que tem o rei na barriga, que todo mundo está ali para servir ela. Ou aquela que é super engraçada e constantemente engraçada, até em hora inapropriada. Existem aquelas pessoas que mentem muito, existem aquelas pessoas que são extremamente egoístas, existem tantos perfis de pessoas difíceis, né? Aquela pessoa que é melancólica, tudo chora, tudo não vai dar certo. Como lidar com essas pessoas difíceis? E você, essa pessoa difícil, como é que você tem convivido, seus relacionamentos têm durado, né? Acho que de uma forma assim, bem clara, a gente pode passar como se fosse assim, uma visão, né, disso, que a gente consiga se identificar. Poxa, os meus amigos são duradouros? Né? Será que eu tenho amigos verdadeiros? É interessante identificar os resultados que você está tendo na sua vida, né? Porque os teus comportamentos, eles refletem o que você traz lá de dentro, né? Suas crenças, seus valores, sua personalidade. Se você está tendo resultados bons na sua vida, então você está fazendo a coisa certa. Se você está tendo resultados aquém do que você gostaria, então talvez você deva revisitar esses comportamentos, as suas crenças, os seus valores, porque eventualmente essas crenças são limitantes. Então, eu acho que o grande ponto é entender que respeitar a si, respeitar o outro, ou como diz a passagem, amar ao próximo como a ti mesmo, mas não esquecendo de amar a si mesmo. Porque você consegue amar o outro se a pessoa se ama, né? Então você não pode se sacrificar pelo outro como a ponto de... Falando. Exatamente. Exatamente. Então, não adianta você se comprometer, se dedicar, se a pessoa não quiser. A vida é dela. Né? Se a Cláudia prescreve um medicamento e a pessoa não toma aquele medicamento, ela não pode botar a goela abaixo, ela não pode impor isso. A vontade da pessoa. Se a pessoa não tem capacidade, então ela vai ser interditada judicialmente, é outra coisa. Mas a gente está falando daquelas situações mais corriqueiras, mais do dia a dia. A pessoa tem que querer essa vontade de mudar, tem que partir dela. Algumas pessoas chegam nesse ponto, outras pessoas não. Então, lidar com pessoas difíceis começa com lidar com você mesmo, com a sua percepção de quais são os seus pontos de dificuldade, quais são os seus pontos que podem ser aperfeiçoados. Aí você desenvolve uma capacidade de olhar o outro com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de respeito. Porque você teve uma experiência, ou algumas experiências na sua vida, a sua jornada é uma,
Mas e aquela pessoa? Você conhece a jornada daquela pessoa? Por onde que ela caminhou? Os sofrimentos que ela passou. Os sofrimentos, as palavras felicidades. que ela ouviu, né? Tudo a gente não sabe. Então, não adianta nem se colocar, na minha percepção, vou me colocar no lugar do outro. É impossível, porque você não viveu todos os dias e horas e minutos da vida daquela pessoa. Mas respeitar que aquela pessoa tem uma experiência, as suas crenças, sua personalidade, seus valores e que esse conjunto a trouxe até aqui. E o que você pode, aí sim, é uma questão de se colocar como servidor daquela pessoa, caso ela queira mudar alguma coisa, trabalhar, desenvolver algo, que você está ali, né? Como alguém para facilitar. Nas oportunidades que aparecerem, né? Nas adversidades é que se encontram as oportunidades, né? Verdade. Então, falamos até isso aqui em outras oportunidades, nas crises, nas adversidades, nos fracassos, ali residem boas oportunidades. Então, se a pessoa não está tendo bons resultados, é uma oportunidade de identificar, é uma visão positiva daquele momento do que não está bem, desse defeito, se é que a gente pode chamar assim, de identificar o que ela pode fazer para mudar, para trazer resultados melhores para ela e para o mundo e para as pessoas. A gente tem visto que, ultimamente, os relacionamentos têm sido muito cibernéticos, né? Na internet, as pessoas não têm convivido muito. Isso facilita evitar confrontos, né? Mas que também não são saudáveis, né? Muitas pessoas se escondem atrás e até vivem personagens, né? Atrás na internet. E a gente tem visto vários casos disso, né? Mas são todos, não são bem-sucedidos, porque uma hora a máscara, ela certamente cai. Na verdade, acho que a pessoa já sinaliza. A pessoa não consegue viver por muito tempo criando um personagem. Escondida. Você vai perceber que é natural a pessoa estar esquisito naquele dia. Somos assim, tem dia que estamos esquisitos, né? Então, uma pessoa que está sempre feliz, está sempre disposta, que está sempre atenta às suas mensagens, tudo que você fala, a pessoa não questiona, concorda. Calma aí. Outra pessoa que tudo que você fala, ela bate de frente, ela questiona, ela não consegue assimilar. As pessoas sinalizam quem elas são de verdade. Só que, como tem uma distância, né, estamos nas redes sociais, tem essa distância, é mais suportável. Mas a pessoa já deixa alguns pontos ali para você, só você colher essas peças e montar o quebra-cabeça. O padrão já vai sendo mostrado. Porque nós somos, né? Ou pelo menos nós estamos agindo de determinada forma. Então a gente espelha isso, a gente mostra isso com o comportamento. Porque nem sempre é possível, não é para todo mundo que é possível, mostrar, desenvolver um comportamento em cada situação. Em algum momento a máscara cai, em algum momento como ela vai transparecer, né? Então, que é aquela pessoa que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa mascarada, né? Que ela age como a simpática, ela age como uma pessoa bacana, amiga. Em algum momento a máscara cai, ela é uma pessoa que trai. As pistas ficam, né? As pistas ficam, na verdade, a verdade vai aparecer. Na verdade, a verdade aparece. Como ela falou, pistas ficam e uma hora a verdade. Exato, a verdade aparece. Vai ter alguém que vai ir mais a fundo, buscar mais a fundo, né? É verdade. Lidar com esse tipo de pessoa é desafiador, né? Porque ela aparenta uma coisa que, num primeiro momento, a gente pensa que pode ser, mas que no futuro a gente vai vendo que talvez não seja bem assim. Então, mais uma vez, é sempre lidar com as pessoas, com as difíceis ou não, porque a gente só sabe que é difícil depois, né? Quando tem algum efeito negativo. Lidar com respeito. Respeitar que cada um é cada um tem a sua individualidade. Acho que isso é fundamental. Cada um tem a sua jornada, né, Luana? Então, cada um tem a sua experiência, sua crença, sua personalidade, ou as crenças, e que trouxeram até aqui. Muito bem. Lidar com essas diferenças. Aí que reside o grande... Sabe o que eu acho, Alexandre? Que tem muitas pessoas que elas têm... As pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as diferenças é porque ela quer encontrar no outro algo que é dela, que não é do outro, né? Assim, mas eu não minto, por que ele mente? Está errado. Mas eu não faço isso, por que ele faz? Ele é errado, ele é difícil, a imposição de querer que o outro seja como você é. Isso é uma falta de respeito na minha percepção. O que você falou, o respeito de entender, olha, ele é ele, né? Os seus pensamentos são seus, os dele é o dele, né?
E é por isso que é bacana essa questão do diálogo, essa liberdade, né? Um diálogo verdadeiro, Sim, um caminho. desprendido, né? De muitas proteções, porque às vezes a gente se conversa, tá, vamos conversar. Como é que lida com essa situação? Mas você está cheio de barreira, né? E aí você não deixa o outro falar, ou pelo menos não ouve, né? Só passa aquelas palavras. Eu acho muito interessante isso. É abrir o coração e estar disponível a essa mudança, né? A pessoa tem que estar disponível para mudar, porque ninguém muda ninguém. Você ainda agora usou o termo comunicação. É a chave, né? Como coach, como psicóloga, nas nossas relações no dia a dia, é a comunicação que é a chave, né? Sim. A comunicação, ela pode enveredar uma relação para o sucesso, para a felicidade, ou pode fazer no sentido contrário. Sim. Então, a comunicação verbal, comunicação corporal, a maneira como você realmente se posta em relação àquela pessoa, isso é fundamental, né? Com respeito, sim, mas sabendo se comunicar, né? Isso é chave. Usar métodos diferentes também é uma estratégia bacana para quando você lida com uma pessoa que você já esbarrou numa dificuldade. Existe isso? Sim, eu acho que quando você se coloca no mesmo nível, né? Dentro dessa relação, você traz o outro mais para perto de você. É claro, quando o outro quer, né? A gente não consegue impor nada. A gente sempre tem que lembrar que o outro precisa estar... A não ser que seja uma mãe, né? A mãe Sim. pro filho impõe. Olha, você até um certo tempo. Pois é, até né? certo Até tempo. um Mas certo então, tempo. que seja bem feito, mamãe. Sim, Né? sim. Enquanto seu filho é pequeno, tente moldá-lo para que ele observe os defeitos dele, né? E as qualidades, não só defeitos, né? Ressalte todas as qualidades. Sim. Para que realmente, né, nesse período de formação, ele seja um ser humano equilibrado, né? Sim, É o desafio de toda mãe. Sim, quando eu falo para os pacientes sobre vamos modelar esse comportamento, eu sempre pego uma massinha, né? Então a gente pega ali, tem várias coisas, eu começo, aí eu faço pão, faço um jacaré, enfim, o que tem ali a gente faz. Depois eu falo assim, olha, a gente está no processo de modelar. Aí depois eu junto, faço, só que isso aqui é a sua essência. Então... O que você quer ser, né? Perfeito! A sua essência é isso aqui. Eu Como posso você te quer ser modelar, visto. eu posso te modelar da forma que você quiser. Agora, o que vai sobressair é a sua essência. Não tem jeito. Isso eu não posso mexer. A gente fala também sobre a questão de caráter. Teve algum momento que passou até pela minha cabeça a questão de caráter, né? Pessoas difíceis, tá? Essa pessoa que é boazinha, que em algum momento... Será que também não é uma questão de caráter? Né? Não é só personalidade, aquela pessoa que está ali, estou sempre bem, mas ela não consegue sinalizar para o outro que o outro está errando, que o outro pode cair, que o outro não está indo bem, ou valorizar algo que foi feito. Enfim, então a gente vê ali que existe também uma questão, uma falha no caráter. Não é só uma pessoa difícil. Então, assim, é só no caminho, eu adoro essa parte, no caminho que a gente se conhece. É nesse relacionamento, é nessa aproximação que eu vou conseguir conhecer um pouquinho o outro. Eu acho interessante que a Bíblia fala, né? Sonda-me, Senhor, para ver se há em mim algum caminho mau, né? E ele diz que nós podemos ser transformados, né? Através do poder dele, do amor dele, da graça, da misericórdia dele. Então, assim, eu acho linda que a essência que Deus nos colocou, uma delas, né? É esse caráter moldável, né? Todos nós temos, porque amadurecemos. Seria esse o caminho da pessoa difícil? Você acabou de comentar uma passagem que reflete o autoconhecimento, né? É de se colocar humildemente, dizer o seguinte, identifica o que eu posso mudar, onde eu posso melhorar, né? Para mim e para os meus irmãos, né? É esse o caminho. Acho que o caminho passa pelo respeito a si, pelas suas falhas, pelos seus pontos fortes, pelo que você já tem desenvolvido e por aquilo que precisa ainda ser. E por um propósito maior. Propósito maior de você ser um indivíduo melhor, né? Para você, para sua família, para sua comunidade. Uma vez que você tenha esse propósito, isso vai inspirar a sua jornada, como a Cláudia comentou. Isso vai te motivar. Motivação vem de motivo para a ação. Motivação. Então, você vai ter um motivo para agir
para buscar Diferente, o seu né, desenvolvimento, daquilo. exatamente, né? A sua capacitação, que é isso que deve acontecer, não só dos profissionais que lidam com essas pessoas difíceis, mas com todos nós que somos, em algum momento, ou podemos vir a ser pessoas difíceis, dependendo do contexto, mas também com as relações que nós temos com pessoas difíceis. Respeitar aquela pessoa, o que trouxe aquela pessoa àquele momento e respeitar, se colocar à disposição. Caso ela queira, ótimo. Caso ela não queira, ótimo também. A escolha é dela, o livre-arbítrio é dela, né? Então, mas fazer legitimamente o seu papel, cada um de nós fazer legitimamente esse papel. Eu acho bacana que a gente tem uma oportunidade que Deus nos dá todos os dias para arriscar, para se aventurar, para viver uma vida mais leve, mais divertida, mais colorida, né? Para a gente ter mais paz, para a gente segurar o que a gente ia falar e amar em vez de se irar. Então, que possamos fazer isso todos os dias, né? Colocar diante do Senhor, Senhor, me ajuda. Certamente Ele vai nos ajudar. Não sai daí, voltamos já. Quero agradecer aqui o Alexandre Prado por esse momento tão bom de conversa, de bate-papo. A Cláudia Mello também. Muito obrigada pela tua presença. Quero agradecer você aí de casa. Deus te abençoe até o próximo Espaço Feminino e continue lidando com muito amor, com muita graça com as pessoas que estão ao teu redor. E vamos de boa música aqui com o Juan. Vamos cantar Filho Meu. Quero simplesmente agradecer a Ti, Senhor, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou, por confiar em mim quando perdi a confiança de todos ao meu redor. Quando todos viraram as costas pra mim, o Senhor me tomou em teus braços. Quando todos se calaram, eu ouvi tua voz dizendo assim pra mim: Filho meu, abra os olhos, a escuridão passou, o sol já está brilhando outra vez. Eu te escolhi, acreditei em você. Sei que você vai olhar pra frente e vencer. Sou teu Deus, nunca te abandonei. Quero simplesmente agradecer a Ti, Senhor, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou, por confiar em mim quando perdi a confiança de todos ao meu